Os acontecimentos de Atos capítulo 1 são os momentos finais de Jesus com seus discípulos. E do verso 6 em diante é a ascensão de Jesus. Depois da ressurreição, ele passa alguns dias com seus discípulos, até que do 6 ao 11 vai contar esses acontecimentos. Quando Jesus é assunto aos céus, ele vai ascender aos céus. Então, no verso número 11, o que vai acontecer? Os anjos vão falar com os discípulos. Olha o 10, vou ler o 10. Ou 9, para ficar mais interessante. Atos 1, 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Marque isso aí na sua Bíblia. Olhos fitos no céu. Olhos fitos no céu. Repita, diga, olhos. Agora eu vou mudar, diga, fixos no céu. Então toque em alguém e diga assim, você tem que olhar para cima, viu? Enquanto Jesus subia, dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, olha aí, ei varões, por que vocês estão aí olhando para cima assim? Que aí agora é assim, eles estavam meio desanimados, meio tristes, meio tipo assim, com sentimentos. Será que nós vamos ficar sozinhos aqui? Imagina, Jesus foi embora, a ideia é essa, Jesus ascendeu ao céu, foi embora, aí eles ficaram olhando, e aí, acabou agora? Ele foi, o que acontece? Nós estamos sozinhos aqui? Ele estava aqui, e agora? O que acontece? Aí os anjos vão dizer, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá do mesmo modo como vocês viram ele subir. Então eles voltaram para Jerusalém, foram lá do monte chamado Olival, que dista daquela cidade a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, não Iscariotes, Judas, o filho de Tiago. E agora olha o verso 14, todos perseveravam, marca isso aí, perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, Jesus acabou de ser assunto aos céus e, preste atenção, eles ficaram ali olhando para cima, o anjo falou com eles, então eles voltam para Jerusalém. Por que eles voltam para Jerusalém? Diga assim, existiu uma promessa. A promessa é o seguinte, ficar em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém eu vou cumprir a promessa e vou encher vocês do meu poder, vou revestir vocês do meu espírito. Então, em Atos capítulo 1, os discípulos estão olhando para o céu. Em Atos capítulo 1, os discípulos estão perseverando em oração. Outra coisa interessante, no verso número 13, você vê, Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Você vê que não é uma busca sozinha. Veja que eles estão unidos, eles estão juntos. Aleluia. Imagine, o Mateus, o Tomé, o Judas, o Simão, o André, eles estavam unidos, eles estavam juntos. O que está acontecendo hoje aqui nessa terça-feira? Eu sei, eu entendo que tem gente que está aí assistir a transmissão, eu entendo, compreendo. Sei que quando Deus quer falar, meu irmão, Ele fala em qualquer sítio, em qualquer lugar. Mas põe uma coisa nessa cabeça, tem coisa que Ele reservou para o ambiente da congregação. A palavra que você precisa, às vezes, não vai estar na minha boca. Eu vou pregar, glória a Deus, mas talvez a palavra específica pode estar na pessoa que está sentada do teu lado. Ou uma vitória, uma cura
Algo que você precisa pode estar na mão da pessoa que está na cadeira de trás. Ou até a resposta que você precisa. Você precisa de uma resposta no fim do culto, você vai conversar com alguém e a pessoa, você está lá orando, Senhor, abre uma porta, Senhor. A pessoa fala assim, e aí, você está trabalhando? Não, é isso, não sei o quê. Rapaz, lá onde eu trabalho está precisando de um guitarrista bom, assim, ó. Então, diga assim, ó, tem coisa que Deus só vai fazer no ambiente da congregação. Pode aplaudir a Jesus por isso. Atos capítulo 2, verso 1. Que jeito que está o capítulo 1? Nós acabamos de ler. Diga assim, eles perseveravam em oração. Então, Atos capítulo 1 é o povo perseverando em oração, orando, buscando. O quê? A promessa. Aí vem agora Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então veja que no 1, eles estão olhando para o céu, eles estão perseverando no mesmo propósito. No 2, vai cumprir a palavra, a promessa que Jesus havia revelado. Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa. Então, escreve em cima de Atos 2, cumprimento da promessa. Atos capítulo 2 é a promessa sendo cumprida. É o Pai cumprindo a promessa, o derramamento do Espírito sobre a vida dos discípulos. E o que eu acho interessante é que no capítulo 1, eles estavam no cenáculo, orando e perseverando. No 2, eles continuavam reunidos no mesmo lugar. Por que tem gente que não vive as promessas? Por que tem gente que não consegue viver uma vida de grandes experiências e uma vida profunda com Deus? Diga aí, por que, bispo? Está faltando esse princípio aí, ó, de você ser mais firme, mais comprometido, perseverar mais nas coisas do Senhor. Qualquer ventinho te derruba, qualquer coisinha tira você do teu propósito. Então, balança alguém e fala assim, ó, você tem que ser mais firme, ô abençoado, ou abençoado. Ser mais firme. Verdade. Veja, eles estão perseverando no mesmo lugar. Estão lá reunidos, no mesmo sítio, no mesmo lugar. Eu falei, não sei se eu falei isso para vocês, esses tempos atrás, agora, eu estava pregando numa grande conferência lá no Brasil, e depois, na hora do jantar, uma mesa muito grande, muito abençoada, muitos pastores, e aí um pastor perguntou assim para mim, ele falou assim, ô bispo, qual é o segredo do que vocês estão vivendo na IBR lá em Portugal? Aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, porque isso não tem nada a ver com o homem, tem tudo a ver com Jesus. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou falar para ele? E aí ele começou a falar, porque ele falou assim, eu não sei se vocês têm noção, porque quem está vivendo, para nós que está vivendo, parece ser normal. Você está no dia a dia, parece ser normal. Aí ele falando assim, mas para nós que estamos fora, estamos vendo o que Deus está fazendo em Portugal e na Europa, nós vemos a boa mão de Deus. Aí eu fiquei assim e veio aquela inspiração do Espírito Santo. E eu disse assim, eu acho que uma coisa muito importante é que quando eu olho para trás nesses 20 anos de Portugal, eu sou o mesmo bispo. Estou perseverando, o bispo daqui é o bispo de 2015, de 2010, de 2006. Quando eu digo isso, eu acho que a gente cresce, amadurece, melhora, mas eu estou dizendo o mesmo homem, o mesmo amor por Jesus, o mesmo compromisso com a palavra. Quem conhece a igreja sabe que não estamos... que tem igreja que você chega assim, um dia é uma coisa, outro dia é outra, um dia está indo para o norte, outro dia está indo para o sul, e você nem sabe para onde que está indo, para que direção que vai. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é essa, que pela bondade, graça e misericórdia dele, nós temos um destino, uma direção, e estamos caminhando nele. E o que eu acho lindo é isso.
Eles começaram no cenáculo e eles estão reunidos no cenáculo. Agora, o que eles estavam fazendo no cenáculo? Diga aí, orando. O que eles estavam fazendo, gente? Aí vem o verso número 2. De repente. Marca aí, de repente, que essa é uma palavra boa. De repente é uma palavra boa. E eu já falei para vocês que aqui o de repente significa sem dar sinal, sem dar nenhum sinal prévio. De repente é algo inesperado. E eu oro no nome de Jesus para que novamente o de repente de Deus venha inundar a nossa vida. Você venha estar na tua casa e de repente o poder de Deus ser manifesto lá naquele quarto. Você venha estar ao redor da mesa e de repente Jesus visitar alguém, a tua família ao redor de uma mesa. Talvez você vai estar no trabalho e de repente a graça de Deus vai te abraçar, vai te envolver no trabalho. Eu me lembro que, deve ser isso, isso deve ter sido agora, em 2015, por aí, né? Não vou nem falar que ano que foi, senão nós vamos fazer conta aí, né? Quando eu terminei a minha faculdade, eu fiz na área de TI, eu fui trabalhar como professor, primeiro como monitor, depois como professor, numa faculdade que tinha lá na nossa região. Então tinha curso de contábeis, tinha curso de administração, tinha curso de qual que é daquele de professor? É esse aí, pedagogia, esse aí. E tinha vários cursos. Então eu tinha que dar aquela aula às vezes as pessoas chegavam, iniciação informática. A pessoa chegava lá, não sabia nem ligar o computador. E isso há alguns anos atrás. Tá tão doido para saber que ano era isso. Aleluia. Mas é no ano do Windows 98. Tinha o 98 e tinha também o Windows 2000 lá. E aí, gente... E aí eu lembro que algumas vezes eu ia mais cedo, a aula começava à noite, então eu ia, sempre gostei, chegava lá 3, 4, 5 horas da tarde, e estava lá organizando o laboratório, ligando os computadores, tinha uns que não estavam funcionando, e fazendo manutenção preventiva, e eu sozinho, imagina um laboratório desse tamanho, cheio de computador, e eu ligando um por um. Aí, naquela época, lembra aquelas caixinhas de som? Lembra aquela caixinha de som que tinha no computador? Liguei uma caixinha daquela e começou a tocar o louvor. E eu tô lá, consertando o computador, ligando o CD e formata e instala aqueles CD pirata do Windows, aleluia. Hoje não existe isso, mas na minha época, o povo ganhou muito dinheiro com CD pirata. Aí, de repente, meu irmão, eu tô lá consertando o computador e aquele louvor cantando e eu adorando a Deus ali. E Jesus começou a me encher. Jesus começou a visitar meu coração. De repente, quando eu menos imaginava, eu fechei o olho e comecei a chorar e falar em mistério. Aí dali a pouco eu já dei um pisão. Aí eu parei, enxuguei a lágrima. E aí no laboratório era assim, eu estava aqui, lá no fundo tinha uma janelona, assim, sabe aquela janelinha de abrir? Aquelas, sei lá como chama, é essa aí. Aí quando eu levanto aqui, que eu estou enxugando a lágrima, tá a minha chefa, é da Dilma Rousseff, né, a chefa, ela estava parada assim, ó. Aí balançou a cabeça e foi embora. Mas eu oro que Jesus venha te visitar de uma maneira tão grande que você não venha se preocupar quem está olhando, quem não está olhando, quem está assistindo, quem não está assistindo. Que Jesus venha te visitar de uma maneira tão grande que você não venha mais ficar preocupado quem está sentado do teu lado. Quem que vai pensar, quem que vai agir. Eu oro para Jesus te visitar de uma maneira tão grande que você não vai ficar preocupado quem está dentro do transporte público. E se Deus pôr a palavra na tua boca, você vai até entregar para uma pessoa do teu lado. Tem uns 2 anos isso, fui pregar na Irlanda. Aí domingo à noite o pastor me levou para jantar. Aí ele falou assim, eu te coloquei num hotel aqui, assim, assim. Aí cheguei no hotel, um hotel bonito.
Aí quando eu entrei, vi aquele hotel gostoso, bonito. Olha o que eu pensei na hora. Falei, rapaz, o café aqui deve ser bom, hein? Sério, irmão, você chega quando o hotel é bonito, você pensa no café, não é? Aranda, você morou lá, pensei, rapaz, pensa naquele hotel assim, parecia do Luiz XV, com aquelas coisas, tudo. Eu falei, meu Deus, eu tô abençoado aqui. Vou tomar café aqui por uma semana. Aí cheguei, deitei, dormi e tal. No outro dia o voo era cedinho, muito cedo. Acordei umas 5:30, 6 da manhã, tô tomando banho. Quando eu tô tomando banho, o Espírito de Deus claramente fala comigo assim, você vai jejuar hoje. Sério, irmãos, diante de Jesus, você vai jejuar hoje. Eu falei, mas não pode, hoje não. Hoje não, hoje não. Vai. Rapaz, pensa numa luta, irmão. Fui tomar banho, tomei banho, tô lá me secando. Eu preciso de um homem triste. Eu desci correndo. Falei, nem vou olhar para a sala do café. Aí chegou lá, quando eu cheguei, o rapaz lá do guichê, o rapaz falou assim, sabia que o teu café tá pago? Eu falei, sabia. Você não vai tomar? Eu falei, não. Mas por quê? Por que não? Fui embora. Mas eu confesso que eu fui chateado. Aí entrei, chegou, embarcou, decolou o avião. Rapaz, aí você imagina, você já fui dormir 00:30, 1 da manhã, acordou 5, não comeu. Irmão, entrei no avião, falei, eu vou dormir. Eu não tenho o que fazer, dormi. Puf, tô dormindo. Acho que eu dormi assim uns 40 minutos, quase 1 hora. Dali a pouco, eu sinto tremer a minha poltrona. Aí eu pensei assim, rapaz, deve ser uma turbulência. Aí eu falei, é turbulência? Turbulência derruba avião, não? Vou dormir. Virei do lado da poltrona. Eu falei, que tribulação. Porque, irmão, um negócio muito... Não era uma tremidinha, era um negócio mesmo assim, um chacoalhar. Aí eu acordei assim, eu olhei, não tinha ninguém do meu lado. E um monte de gente em pé no corredor. Aí eu pensei assim, turbulência, o povo não fica em pé. Aí quando eu olho para o povo, a cadeira treme de novo. Aí quando a cadeira treme de novo, o povo faz sinal para mim. Aí quando eu viro para trás, está um homem sentado, com os pés na minha cadeira, e com as mãos chacoalhando e batendo o pé. Quando eu olhei, aí eu virei a cabeça de novo, eu falei, peraí, isso está errado. Quando eu olhei para trás, ele estava com os olhos virados. E ele estava assim, miserável, é você que está aqui. Tá vendo o que Jesus falou que era para eu jejuar? Aí eu peguei, e ele tá brabo lá, batendo na minha cadeira. Eu falei, justo na minha. Né? Só que tem um problema. O meu inglês não é suficiente para eu ir lá falar para a hospedeira que eu sou bispo, que eu entendo, sei o que está acontecendo, para todo mundo se acalmar, que eu vou resolver o problema. Quando eu virei, falei, então eu vou encarar o negócio, né? E sem avisar ninguém. Quando eu virei, já veio a hospedeira, todo mundo me gatando, me puxando, porque eles pensaram que eu ia brigar com o homem. Aí eu, ok. Levantei, saí, fiquei em pé. Falei, o que eu vou fazer? Falei, já sei. Fui lá na casa de banho, no banheiro do avião, fechei a porta, coloquei a mão na porta do avião, daquela portinha, falei assim, olha aqui, Satanás, eu não preciso gritar. Também não preciso colocar minha mão aí na cabeça desse rapaz. Eu vou dar uma ordem aqui, bem baixinho. E quando eu sair dessa casa de banho, aquele rapaz vai estar bom. E eu vou deitar na minha poltrona e só vou acordar em Lisboa. Eu te ordeno, seu demônio sujo, em nome de Jesus, sai desse avião agora. Lavei a mão, dei uma descarga fictícia, né? Saí. Quando eu saí, o povo estava em pé, aí eu fui chegando, o cara estava assim mais, sabe aquele cara meio assustado assim, sem saber o que aconteceu? Entrei, sentei na minha cadeirinha, botei meu cinto e fui embora.
Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou te falando isso? Porque você não tem noção da hora e do momento que Deus vai te usar. Eu estou pregando aqui para pessoas, preste bem atenção. Eu não ia pregar sobre isso, meu esboço aqui, eu ia falar para outra coisa. Isso aqui agora é do Espírito para alguém. Você se prepare que vai ter gente que vai chegar para você dizendo que está doente, você vai estender a mão e Jesus vai curar. E não se assuste não, se você não tem que estender a mão, botar uns capirotos para correr no nome de Jesus. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: eu vejo Deus te usando com poder e autoridade. Ei, eu vou liberar uma palavra, hein? Eu vejo Jesus usando você com muita graça. Eu estou falando para pessoas que você tem sonhado orando por enfermos. Meu Deus, tem graça nessa palavra. Eu estou falando para pessoas que você tem sonhado libertando pessoas. Você tem sonhado pregando a palavra. E o Senhor manda eu te dizer: sou eu despertando no teu coração a semente. De repente, meu irmão, de repente é que você não sabe a hora e o momento. Quando você menos imagina, o Senhor te coloca numa situação. Eu não imaginava, mas de repente tinha alguém precisando ser liberto no banco de trás do avião. De repente tinha alguém atrás de mim, sentado aqui, voando, precisando de uma libertação de algo da parte de Jesus. De repente, pode ser amanhã no trabalho. De repente, pode ser essa semana que alguém vai chegar para ti, abrir o coração e dizer assim: olha, eu estou pensando em fazer uma bobagem com a minha vida. De repente, vai ser alguém que vai chegar para ti e dizer assim: olha, eu estou com um problema de saúde, não sei o que fazer. Estou com um problema na família, não sei o que fazer. E aí você vai dizer assim: aquilo que eu tenho, eu te dou. De repente veio do céu. Marque isso, veio do céu. Veio do céu, veio do céu, veio do céu. Por que veio do céu? Por que veio do céu? Porque nós estamos num tempo, aleluia, que o céu vai invadir a terra. O céu vai invadir a igreja. O céu vai invadir a tua casa. Será que eu estou sozinho hoje nessa terça? Eu vejo o céu invadindo a tua vida. O céu vai invadir Portugal. Eu vejo o céu invadindo as ruas de Lisboa. Diga assim, em Atos 2, eles receberam do céu. Olha o verso 4. Todos. E aí é Joel. O homem, a mulher, o velho, o novo, o servo, o senhor. De A a Z. O Espírito de Deus está disponível para encher quem estiver com fome e com sede. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas e aí, depois que a gente recebe, depois que a gente fica cheio, a gente faz o quê? Aí eles estão cheios, agora eles estão cheios. Atos 2, eles estão cheios. Porque tem muita gente que, por exemplo, vem num culto e recebe o poder de Deus, fica cheio de Deus, participa de uma conferência, está cheio, oh glória, e volta para casa, volta para a semana. Nós temos que entender que o enchimento não é um evento único. Ser cheio não é um evento único. Diga assim, ser cheio não é um evento único. Do tipo assim, eu recebi uma vez, está garantido para o resto da vida. Fui cheio uma vez, quer dizer que agora serei cheio o resto da vida.
Olha o que vai acontecer em Atos capítulo 3. Pedro e João subiam para onde? Para o templo. Para quê? O que eles estão indo lá orar? Você nunca passou isso pela cabeça? O que eles foram lá orar? Diga assim, eles foram manter o que eles receberam. O que está acontecendo em Atos 3? Eles estão indo lá dizendo assim, eu não quero perder o que eu recebi. Eu quero manter o que eu recebi. Eu não quero que acabe o que eu recebi. Eu quero é que aumente o que eu recebi. Eu não quero que morra o que eu recebi. Eu quero que continue vivo o que eu recebi. Eu não quero que seja só um grito na terça-feira. Eu quero comunhão na quarta, intimidade na quinta. Eu quero o coração queimando na sexta. Eu quero louvor no sábado. Nós precisamos aprender a dar continuidade. Continuidade naquilo que Deus fez e está fazendo em nossa vida. Escreve aí do lado, eu preciso da continuidade. Da continuidade. Então, veja, Pedro e João em Atos 2 foram cheios do Espírito Santo. Pedro e João em Atos 2 falaram em línguas. Pedro e João em Atos 2 viram um grande mover de Deus, escutaram o som como de um vento, viram as línguas de fogo descendo do céu. Pedro e João em Atos capítulo 2 viram 3.000 pessoas se converterem. Aí no capítulo 3 ele se levanta e fala assim, nós precisamos subir ao templo para buscar mais de Deus. Guarde isso no seu coração. Jesus quer fazer mais em ti e através de ti. Existe algo que você ainda não provou e que Ele quer derramar. Vamos, vem, IBR. Existe algo que nós não vivemos e Ele quer que nós venhamos viver. Existe algo que nós ainda não escutamos e Ele quer revelar. Existe algo que você não desfrutou e Ele quer que você venha desfrutar. Então vamos aprender com Pedro e João, porque a chama foi acesa. Em Atos 2, a chama foi acesa. Em Atos 3, eles estão colocando a lenha na fogueira. Para manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Para manter essa chama acesa. Então, Pedro e João, eles estão indo para o templo. Por quê? Porque eles querem manter aquilo que eles receberam de Deus. Eles querem manter a unção, dar continuidade na unção. Muitas pessoas recebem, mas não dão continuidade. Muitas pessoas recebem, mas não dão continuidade naquilo que Deus fez e derramou na vida deles, na vida delas. Mas eu vejo aqui algo muito poderoso nesse culto. Porque enquanto eu prego, eu vejo um grupo de pessoas que estão interessadas em manter aquilo que receberam do Senhor. Um grupo de gente que está dizendo assim, eu não quero que isso fique só aqui dentro da IBR, eu quero levar isso para minha casa. Eu não quero isso só no templo, eu quero isso no dia a dia, eu quero isso na rua. Pedro e João subiam ao templo para a oração. E agora olha que interessante, o que é uma pessoa que está vivendo na dimensão da unção, na dimensão da presença de Deus. O que é uma pessoa que está vivendo nessa dimensão da manutenção da presença de Deus na vida dele. Verso número 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Veja, diga assim, repita comigo, diga assim, aquele homem ficava na porta. Deixa eu te falar uma coisa. Ele ficava na porta. Ele estava perto. Ele estava do lado. Ele estava pertinho, do ladinho, mas só que ele estava da porta do lado de fora.
Ele não entrava, não desfrutava e não convivia com nada que acontecia do lado de dentro. Perto de tudo, mas sem desfrutar de nada. Ele estava na porta, perto de tudo, mas sem receber nada. Perto de tudo, mas sem ter acesso a nada. A deficiência dele, a condição dele, fazia com que ele ficasse do lado de fora. E assim é o homem, a mulher, sem o Espírito de Deus na vida dele. Ele está perto de tudo, mas não recebe nada. Ele está na porta. Está perto de tudo, mas não tem acesso a nada. Só que, se ali existia um homem limitado, que estava perto, mas não tinha acesso, vem subindo dois. E esses dois estavam subindo, cheio da presença de Deus. Olha aí o verso 3. Vendo ele, o Pedro e o João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. O homem sem o Espírito Santo, ele fica esperando esmolas. Marca aí, esmola. E talvez você está pensando em esmola da moedinha. Não, tem um monte de gente aí esperando esmola sentimental. Implorando por uma mensagenzinha no WhatsApp à noite. Implorando por esmola. Tem um tanto de gente aí implorando por alguma esmola, ou algum efeito de alguma substância, de alguma coisa, para dar um minutinho de uma esmola, de uma tranquilidade, de uma emoçãozinha na mente, no coração. Não fique pensando só em esmola no sentido de dinheiro, de recurso, não. Tem muita gente rica e milionária que vive numa vida de miséria e de esmola. E aquele homem, sem o Espírito Santo, paralítico, caído, prostrado, na porta e pedindo esmola. Mas, verso número 4. Pedro olhando para ele, junto com João, Pedro olhou e falou assim: olha aqui para nós. Olha aqui para nós. Tem alguém do teu lado? Diga para ele assim: pode olhar para mim, tá? Já viu umas pessoas que falam assim: não olha para mim não. Quem já encontrou gente que fala isso? Só eu? Levanta a mão, deixa eu ver. Não olha para mim não. Não, esses daqui falou o contrário. Olha aqui para mim. Se você carrega algo de Deus, você pode falar: pode olhar para mim. Pode olhar. Eu vou te falar de onde eu saí e onde eu estou agora. Pode olhar para mim, eu vou falar para você o que é alguém que esteve no buraco da depressão e agora está de pé para a glória de Deus. Pode olhar. Pode olhar para mim, vou falar para você alguém que tentou se matar e agora é uma pessoa apaixonada pela vida. Pode olhar para mim. Vou falar para você o que era alguém que matava a aula para tomar cerveja no boteco da faculdade. Olha para mim, porque agora eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo é melhor que qualquer coisa. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Tem gente que vai dizer assim: olha para mim que eu vou mostrar para você o que era um homem que já foi agressivo, violento, briguento, turrão. Agora eu sou manso como cordeiro, cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Olha para nós, pode olhar. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você lança esses desafios. Fala assim: não, irmão, pode olhar, eu posso te ajudar nessa situação assim. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está enfrentando. Eu sei o que você está passando. Então pode olhar que eu posso te ajudar. Eu já passei, eu conheço quem passou. E eu conheço o Jesus que mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Verso número 5. Então, meu irmão, ficou olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Imagina, vocês devem ter fixo os olhos no Pedro e no João. Estendeu a mãozinha e falou: é hoje, a esmola vai vir gorda. Ele está lá, esperando receber alguma coisa. Por quê, gente? Guarda isso, eu estou traçar o paralelo. Quando você
Quando a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela cria expectativas erradas. Ele criou aqui uma expectativa errada. Ele estava esperando receber alguma coisa, dinheiro, era esmola. Quantas vezes você criou expectativas erradas? Por quê? Porque você estava sendo guiado pela carne, pela emoção, pelo coração, e não estava sendo guiado pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo fala contigo, acalma teu coração. Você começa a querer se empolgar, o Espírito Santo vai lá e diminui a empolgação, diminui. Toque em alguém e fala assim: diminui a empolgação aí, abençoado. Diga para ele assim: está muito empolgado. Ele estava lá todo faceiro. Então eu vou receber, é hoje, hein? Aí Pedro olha para ele no verso número 6. Não, marca aí, não. Ele está querendo receber. O que Pedro fala para ele? Vou contar até 3. E se você sabe ler português, me ajuda com essa palavrinha aqui. Essa aqui, ó. 1, 2, 3. Não. E aí eu te pergunto, e quando a gente ouve um não, o que a gente faz? Sabia que teve gente que não veio para o culto e recebeu um não essa semana? Verdade? A gente ficou bravo? Não. Tem gente que se recebeu um não, já fala assim, que também eu vou desviar, Jesus. Vai brincando. Uma hora não dá tempo de voltar, não. Verdade? Oxe. Diga assim, ele disse não. Agora, por que ele disse um não? Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Presta atenção. Se Pedro dissesse sim, ele receberia uma esmola. Quando Pedro disse não, ele recebe aquilo que ele nunca imaginou receber na vida. Sabe por que você recebeu um não? Diga aí, por que, bispo? Porque o céu estava dizendo assim: o que você achava que era muito, perto do que eu tenho para te dar é só uma esmola. O não de Pedro era Pedro dizendo assim: não vou te dar esmola não, vou te dar algo muito maior e mais valioso. Sempre que você receber um não, não fica triste, já pense assim: isso aí é não porque é esmola, maior é o que Jesus tem preparado para mim lá na frente. Mas aí vem o verso de número 7. Diga assim: no 6, ele falou. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, da nossa boca vai sair palavra de vida, de cura, de esperança, de vitória. Aí no 7, Pedro vai fazer algo maravilhoso, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso, ó. E tomando ele pela mão direita, o levantou. Bispo, como que eu conheço alguém cheio do Espírito Santo? É uma pergunta boa de se fazer. Como que eu conheço alguém, vejo alguém que é cheio do Espírito Santo? É óbvio que eu sou um pregador pentecostal, gosto de barulho, gosto de glória. Tudo isso é bom, irmão, isso é maravilhoso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser medida só pelo barulho dentro da igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ser medida também, guarda isso, pelas pessoas que ela estende a mão e pelas pessoas que ela ajuda a levantar. Levanta a tua mão aí que eu vou liberar uma palavra profética. Isso. Nessa terça do Espírito Santo, assim diz o Senhor: eu estou te revestindo, eu estou te ungindo, eu estou te capacitando. E eu vou usar suas mãos, vou usar os seus lábios, vou usar suas palavras, vou usar o teu testemunho. Eu vou te usar e você vai levantar muitos caídos, muitas caídas. Você vai levantar muita gente do buraco, vai tirar muita gente da sepultura. Você vai levantar muita gente
dos buracos escuros da vida. Você vai entrar num quarto escuro, vai pegar alguém pela mão, vai levantar da cama, essa pessoa vai tomar banho, vai recomeçar a vida. Deus vai usar você, vai usar suas mãos. Quem pode ir glorificando a Jesus com a mão levantada? Porque enquanto você glorifica, tem unção descendo na sua mão, tem poder descendo na sua mão. Assim diz o Senhor: eu estou ungindo a sua mão. Receba unção nas suas mãos agora. Receba poder nas suas mãos agora, para levantar o caído, para curar o ferido, para restaurar o quebrado, para restituir o roubado. Erequiatokio, andequiaçu. Você tinha que estar orando e glorificando. Você tinha que estar orando e dizendo: Jesus, eu quero essa unção, eu quero esse poder. Unge a minha mão, Jesus, porque você vai levantar pessoas falidas, empresários quebrados. Você vai levantar filhos e filhas prostradas. Eu vejo Deus usando a sua mão. Eu vejo o Espírito de Deus usando as nossas mãos. Casamentos vão ser levantados. Famílias serão levantadas. Mulheres serão levantadas. Homens serão levantados. Jovens, adolescentes serão levantados. Ei, eu libero essa palavra. Deus vai usar suas mãos. 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você adorar. Vai. Se você conhece a pessoa do teu lado, coloca a mão no ombro dela. Se não, você só estende a mão. E você vai orar e vai dizer assim: em nome de Jesus, eu oro para você se levantar. Eu oro para que você venha se levantar. Vai. Eu estendo a mão para ti, se levante. Eu estendo a mão na sua direção, se levante. Deus vai te levantar no ministério. Deus vai te levantar no mundo dos negócios. Deus vai te levantar depois dessa traição. Deus vai te levantar depois dessa decepção. Deus vai te levantar depois desse prejuízo. Deus vai te levantar. Ei! Abre essa boca e ore, adore e glorifique. Meu Deus! Ele vai te levantar. Ele vai nos levantar. Ele está levantando um povo forte. Yemio de Kiamanasio, Yekiaseia Sia, Arqueplafatukio. Meu Deus! Oh! Receba a unção de Deus nas suas mãos. O Senhor está te dando autoridade. Você vai ter mão para levantar, não é mão para empurrar ninguém para baixo. Você vai ter mão para pegar, não vai ser mão para rejeitar. Eu vejo o Senhor fortalecendo os seus braços. Eu vejo o Senhor fortalecendo as suas mãos. Você será conhecido, conhecida, como alguém que levanta, como alguém que restaura. Quando alguém fala a respeito da IBR, eu já ouvi as pessoas dizendo assim: lá é uma casa de restauração, lá é um lugar de cura, é um lugar que Deus levanta, um lugar que Deus restaura. Essa unção está nessa casa, nesse ambiente. Receba agora. Receba de Deus. Do teu lado não vai ficar ninguém caído. Na tua casa não vai ficar ninguém caída. Quem for trabalhar contigo não vai ficar prostrado.
miande ya suyo. E eu coloquei isso no meu coração, que o meu ministério pessoal, que essa casa IBR, ela ia ser cá em Portugal e por onde nós chegássemos, uma casa, um lugar para levantar os caídos. Só você que sabe e entende o que eu estou dizendo. Você que entrou aqui quebrado, endividado, divorciado, traído, abusado, roubado, endemoniado, condenado ao inferno, e aí a graça de Jesus te pegou no buraco, pegou você no sepulcro, tirou você da cova. Deixa eu te dizer, se tem alguém aqui que Deus te tirou da cova, enche esse lugar de adoração. Aleluia! Os pés e os tornozelos firmaram. Diga assim, ó, meu Deus, eu nem anotei isso. Anota aí que eu não posso esquecer, Andrezão. Isso é forte. Anota aí, sei que eu vou falar que não está aqui, eu não posso perder. Olha aqui. Diga assim, começou na mão. Aleluia. Pedro pegou na mão. Mas a unção é algo tão poderoso, a presença de Deus é algo tão poderoso, que essa unção ela pode ser transmitida, ela pode ser passada. E aquilo era algo tão grande na vida daqueles homens, que quando eles tiveram contato, pegou na mão, o poder de Deus foi se manifestar lá no tornozelo, lá nos pés. A palavra está entrando no teu ouvido, mas o poder de Deus vai atuar no teu bolso. A palavra entra no teu ouvido, mas o poder de Deus está atuando na tua casa. A palavra está entrando no teu ouvido, descendo no teu coração, mas o poder está atuando lá na Aima. A palavra entrou no ouvido, desceu no coração, mas o poder está atuando nos teus ossos, no teu fígado, no teu coração, no teu sangue, no teu filho, na tua filha, no teu casamento. Ai, meu Deus! Diga assim, pegou na mão. Não, irmão, ajuda aí, diga, pegou na mão, mas firmou o pé e o tornozelo. Pode aplaudir aí. Oito. E de uma pessoa caída, agora ele é alguém que está dando um salto. Alguém que passa a sair da dimensão do sofrimento para viver na dimensão do Espírito, a vida dele vai começar a dar salto. Eu libero uma palavra e quem quiser tomar posse da glória e aleluia. Você que vai viver na dimensão do Espírito, da unção, se prepare, que de março para abril você vai dar um salto. Oh, 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 oh. E entrou com eles no templo.
Gente, eu vou ler isso aqui. É simples, mas não é não, ó. Entrou com eles no templo. O texto começava onde? Onde que ele ficava? Quem lembra? Na porta. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você não tem dificuldade nenhuma de fornecer acesso para as outras pessoas. Eu vou passar na porta, mas passa você comigo também. Eu vou entrar, mas entra comigo também. Eu vou prosperar, mas eu quero que você prospere comigo também. Eu vou ser feliz, mas eu quero que você seja feliz também. E essa é a melhor de todas. Eu vou para o céu, eu quero que você venha comigo também. Oh! Ali o mandunia. Ele mandou noquear. Deus vai te dar acesso. Eu vou contar até 3 e você vai gritar. E você vai dizer: Deus vai me dar acesso. Vamos lá. 1, 2, 3. Deus vai te dar acesso. Pode aplaudir e glorificar. Vai abrir uma porta para você passar. Vai chegar o convite. Eu vejo uma chave descendo na mão de algumas pessoas. Ele nunca poderia passar da porta para dentro. Mas pessoas cheias do Espírito Santo, elas fornecem acesso. Elas são canal de Deus, elas são acesso, são bênção na vida das pessoas. Então, como que você mede a outra maneira de medir a presença de Deus na vida de alguém? Uma vida cheia do Espírito Santo. Ao redor daquela pessoa só tem ela? É só ela que prospera, só ela que é feliz, só ela, só ela, só ela? Ou ela cresce e ela faz as pessoas ao lado dela crescerem também? Porque esse é o tipo de gente que Deus está procurando. Esse é o tipo de gente que Ele vai prosperar nessa terra. Gente que não está pensando só nele. Gente que não olha na porta só para ele. Mas gente que está interessado em passar. Se eu passei, eu quero que a IBR passe comigo. Minha família passa comigo. Diga aí pro teu vizinho: você vai passar comigo, hein? Saltando e louvando a Deus. E aí tem gente que fala assim: não sei para que esse barulho todo no culto. Olha aqui, ó. Ele entrou no templo saltando. Eu não vi ninguém saltando até agora aqui, tá bom. E louvando a Deus aqui. Louvor é sentido de ruído, de barulho, de adoração. Já contei isso aqui e termino. Eu vi um testemunho de um pastor, uma conferência de pastores, e ele era da área da adoração. E geralmente o pessoal aí que é da música, se tem o ouvido então bem afinadinho, eles não gostam muito dos desafinos, dos gritos, das coisas. Eles ficam inquietos, né? Não é verdade? Né? Aí, ó, viu a cara deles, ó? É isso aí. E ele disse que estava na conferência, e geralmente, grandes conferências, ele separa o lugar dos pastores, dos convidados, dos cantores. E logo atrás do lugar separado, ele contando, diz que tinha uma mulher desafinada, gritando. E ele contando assim, diz que cada vez que a mulher gritava, aquele negócio entrava no ouvido dele, assim, parece que ele estava até, não entrava assim, estava meio atravessado. E ele estava inquieto, fora do ritmo. Sabe quando a bateria tá? Já viu gente que todo mundo batendo palma? Nesse nível.
E aí ele estava lá inquieto, porque ele não conseguia adorar, se concentrar com aquela pessoa tão desafinada, gritando tanto do lado dele, batendo palma fora do ritmo. E aí ele tá assim, olhou, aí dali a pouco vem uma pessoa e para do lado dele e falou assim: tá vendo essa pessoa aqui atrás? Aí ele pensou assim, acho que alguém também vai compartilhar da mesma dor que eu, né? Aí ele olhou e aí ele te contando que ele ia falar, é verdade, né, rapaz? Mas que coisa que está incomodando. Quando ele foi para partilhar essa expressão, a pessoa falou assim, sabe por que ela está fazendo esse barulho todo? E ele, não, por quê? Vou contar para você o testemunho dela. Trabalhava num bar de strip. Injetava não sei quantas overdoses e começou a falar. Abusada com tantos anos de idade e foi falando. Só que tem alguns meses que ela entregou a vida para Jesus. Diga para o teu vizinho assim, nunca julgue a adoração de alguém. Você não sabe de onde Deus tirou essa pessoa. Eu fico imaginando alguém olhando e falando assim, onde já se viu, ele tá pulando no templo. Aqui, irmão, saltando. Se não fosse as minhas 3 cirurgias na coluna, ia dar um salto aqui, ó. Mas não. Você imagina, nós estamos aqui no culto, entra alguém agora ali naquela porta, pulando, saltando e glorificando a Deus aqui. Oh, aleluia! Oh, oh. Né? Então eu imagino que provavelmente alguém ficou inquieto. Falou, para quê? Ele está saltando desse jeito? Quem está pulando? Quem olhava de fora poderia dizer assim, está saltando, pulando, mas não sabia que alguns minutos atrás ele era um paralítico aleijado. Aí chega num culto como esse, você sabe de onde o buraco que Jesus te tirou. Aí você fica aí preocupado. O que o irmão aqui vai pensar? Não, meu irmão, fica pensando nisso não. Veja o seguinte, esse aqui pode ser o nosso último culto. E não é que ninguém vai morrer aqui não, Jesus pode voltar daqui a pouco. E o culto que começou aqui vai terminar lá na glória.